A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. Na lição de hoje nós vamos estudar pais zelosos e filhos rebeldes. É uma lição importantíssima, atual, que tem a ver com a vida de nossos alunos, com as nossas vidas, claro. Nós estamos estudando nesse trimestre essa revista, Lições Bíblicas da CPAD, com o título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Estamos aprendendo muito a respeito de como cuidar, zelar pela nossa família, como lidar com os problemas, né, que surgem na nossa família. E tudo isso nós estamos fazendo ao examinar a Palavra de Deus, vendo os exemplos lá da Palavra de Deus, homens e mulheres de Deus. Alguns, né, erraram. E nós, analisando a história, o contexto, não estamos aprendendo a não errar como eles erraram e a acertar como eles acertaram, sendo instruídos pelo Senhor. Obviamente, irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo durante essa aula. Professor, professora, não esqueça de orar pedindo o auxílio do Espírito Santo. Tanto na preparação da aula, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que o Espírito Santo também te use na ministração da aula. Peça a presença dele contigo, tá bom? E também para que ele coloque sede nos seus alunos, para que eles possam ter o desejo de aprender e também que o Espírito Santo possa abrir o coração deles para que a palavra seja ali guardada nesse coração. Irmãos, a aula de hoje é maravilhosa. Só quero avisar você que ainda não conhece o Texto Áureo, durante esta pré-aula aqui, durante esse vídeo, você vai ter 3 sugestões de dinâmicas de grupo para fazer a sua aula ficar mais interativa, mais atraente, tá bom? Mexendo com a classe, fazendo os alunos participarem. Então, 3 sugestões, ao final de cada tópico a gente apresenta um. Outra coisa, gratuitamente você pode baixar esse slide aqui, você pode também baixar esse material, tem um resumo bem completo da lição, tem os versículos bíblicos aqui em vermelho, também tem citações de diversos autores, aqui nessas partes, ó, onde está circulado aqui em amarelo. E no cantinho tem as definições das palavras mais difíceis. Então você lê alguma palavra meio difícil, o aluno não vai entender, aqui no canto já está a definição. Muitos professores baixam esse material, né, e levam para a classe, vão ensinando, grifam o que vão falar, riscam, né, fazem anotações. Isso tudo é muito importante, ajuda bastante na aula. Isso é gratuito. Você pode baixar aqui na descrição do vídeo, no nosso site, é só pesquisar lá no Google, site do Texto Áureo, você vai encontrar. Tá bom? Se tiver dificuldade, entre em contato conosco. Aqui está o nosso WhatsApp, ó. Você entra em contato conosco, a gente envia para o seu WhatsApp e ainda te coloca num grupo do WhatsApp, tá bom? Um grupo do Texto Áureo lá no WhatsApp, onde todos os dias nós enviamos uma imagem bem bonita a respeito da leitura diária, que tem a ver com a lição. Então, todos os dias pela manhã nós enviamos essa imagem. Você pode compartilhar ela nos seus grupos, no seu status, para abençoar outras vidas também. Além de quando a gente tem algum comunicado, quando a gente vai gravar, a gente envia os materiais e o link da aula também. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus por isso. É tudo gratuito e a gente agradece aos irmãos. Vamos lá, irmãos. Esse assunto, né, muitos têm comentado, e enquanto a gente estudou as 5 lições que se passaram, talvez alguns falaram, mas eu ensinei meu filho do jeito que deveria ser, no caminho que ele deve andar, no caminho do Senhor. Mas agora ele se rebelou. O que eu fiz de errado? Essa é uma pergunta que deverá ser respondida nessa aula de hoje. Muitas pessoas, muitos irmãos têm essa dúvida. O filho não está mais congregando, não está indo mais à igreja, se rebelou, não quer saber mais de Deus. E aí ele fica se questionando e se culpando. Onde foi que eu errei? Não é isso? Não acontece muitas vezes? Não vamos generalizar. Há pais que erraram sim. Há pais que trataram os filhos como se fossem mercadoria e agora estão arrependidos, né? Então há sim as consequências. Mas também nós temos uma outra questão a lidar hoje, tá bom, irmãos? Então vamos lá. E eu preciso falar e comentar, para nós é uma alegria imensa. O Senhor nos permitiu, nos deu o privilégio de gravarmos um curso, irmãos, para todos os irmãos que querem ensinar. Se você já é professor, se você não é ainda, mas quer ser, irmãos, nesse curso online, você faz totalmente online, tá bom? Eu vou falar já o preço para que você não desanime. De R$ 39,90 nós estamos fazendo por R$ 29,90 esse curso. Você pode parcelar até em 4 vezes no cartão. Você pode fazer aí como você achar melhor. E é uma vez só que você paga, não é mensalidade não. Você pagou o curso,
Você tem acesso às videoaulas, são 2 videoaulas e 2 exercícios, você tem acesso ao diploma. Terminando, você tem acesso ao diploma. Você pode fazer na comodidade da sua casa, no horário que você estiver livre, você pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho semana que vem. Você vai ter acesso a esse curso durante 1 ano. Você só vai pagar esse valor de R$ 29,90, tá bom, irmãos? Para você adquirir esse curso, você pode mirar a câmera do seu celular lá naquele QR Code que está aparecendo aí na tela. Vou até aumentar para os irmãos que quiserem, ó. Tá certo? Você vê aí. Deixa eu voltar aqui e vou ficar aqui pequenininho aqui embaixo. Então, irmãos, esse curso vai te ajudar. Se você tem dificuldade na preparação ou na ministração, quer melhorar a sua aula, parece que a sua aula está monótona, tem alguma coisa faltando, nós damos várias dicas, irmãos, dicas que funcionam na prática, não tem teoria, nós estamos ajudando os irmãos, falando assim funciona, desse jeito, faz assim, faz assim, faz assim, tem um material, são mais de 14, 15 dicas que vão te ajudar a melhorar a sua aula na escola bíblica. Tem um material, tem videoaula, tem um certificado bem bonito, tá bom, irmãos? E nós estamos fazendo isso para abençoar muitas vidas. E você também comprando, você vai estar abençoando a nossa e o ministério para que nós possamos fazer mais pelo reino. Tá bom, irmãos? Deus continue abençoando sua vida. Os irmãos que já adquiriram, já tem irmãos falando que quer mais cursos, que quer outros cursos. Glória a Deus por isso. Esperamos que seja de grande edificação para a tua vida. Amém? Invista, irmãos, invista. Vai valer a pena. Você vai ver que são dicas fáceis, você vai assimilar bem e os alunos vão te agradecer por isso. Vamos lá, o texto áureo de hoje diz lá: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Está lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 20. Então, falando, um conselho de Paulo aos filhos, ele diz lá: olha, filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a vontade de Deus, isso é agradável ao Senhor, que vocês façam isso. Esse é o texto áureo e nós vamos agora para a verdade prática. Na verdade prática, tem lá, algo muito importante. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo. A forma como você educa os seus filhos vai se impactar todo o futuro dele. Mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Cada filho tem a sua escolha, né? Por mais que o pai esteja incentivando, esteja falando, fale: olha, filho, vai por aqui é melhor, mas ele pode escolher, não é? Ele tem esse direito de escolha. Assim como nós, o Senhor também coloca para nós a vida e a morte. Não foi isso que ele disse para o povo de Israel? Olha, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas escolhe a vida, por favor, escolhe a bênção. Mas o povo de Israel tem o livre-arbítrio, como a gente diz, tem o direito de escolher se é a vida, se é a morte. Então, nós temos esse direito, nossos filhos também têm esse direito. Então, por mais que você tenha conduzido ele, vai chegar um momento em que ele vai tomar as suas próprias decisões. Agora, uma coisa que nós vamos falar como um exemplo bíblico. Se ele vai basear as escolhas dele nos conselhos que ele ouviu dos pais, ou se ele vai basear as escolhas dele no próprio ego. Então, tem muitas coisas para a gente falar hoje a respeito disso. A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá em Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao 7, depois o verso 24, depois pulamos para o capítulo 14, verso 1 ao 3. Eu indico muito que o professor leia os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes para essa aula. É bem rápido, bem fácil, são versículos históricos, assim, tratando da história de Sansão, e tem muito a aprender. Irmãos, é muito bom ler esse contexto para o professor estar inteirado da história de Sansão. Vamos ler esses trechos aqui rapidamente, que diz lá: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então esse é o contexto da aula de hoje. O povo de Israel está desagradando ao Senhor. E por isso, eles tiveram como castigo, como repreensão do Senhor, o Senhor os entregou aos filisteus. No versículo 2 diz lá: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. O nome do homem era Manoá, tá bom? Alguns confundem aí falando que o nome da mulher era Manoá. Não, é o nome do homem, o marido, o pai de Sansão se chamava Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Irmãos, analise o contexto.
né? Vamos lembrar que a mãe de Sansão era estéril. Olha que coisa tremenda. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém você vai conceber e vai ter um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não vai passar navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vamos deixar isso aqui bem claro, esse ponto aqui. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ele começará. Isso aqui não está falando, ele vai livrar. Ele vai começar, tá bom? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás, terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, não coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. No versículo 24 diz: depois teve essa mulher um filho, chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. A bênção de Deus sobre a vida de Sansão. No capítulo 14 diz: e desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: eu vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, olha, eles corrigindo o filho: não há, meu filho, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus daquele incircunciso? E disse Sansão ao seu pai: tomai esta, porque ela agrada os meus olhos. Irmãos, a lição de hoje, né, nós vamos ter como palavra-chave instrução. Instruir, ensinar, educar, direcionar, conduzir, tudo isso vai estar envolvido aqui. Então, instrução, a orientação dos pais para com os filhos. E claro, você está vendo aí, eu falo mais uma vez, né, que é um presente de Deus. O Senhor nos permitiu que nós tivéssemos uma loja online, vendemos para todo o Brasil, tá? Quem administra é a minha esposa. O nome da loja é Toda Mila com 2 L's, você vê aí. E você que quiser comprar, irmã, ou você, marido, que quer comprar um presente para sua esposa aí, Dia das Mães chegando, veja lá, tem vestidos lindos, saias, blusas, você vai encontrar, e são coisa de gente crente, irmão, coisa de crente, tá? Bem vestido, bonito, nada vulgar, tudo decentemente, mas com uma qualidade incrível. E um preço muito bom também, tá bom? É para abençoar a vida dos irmãos, os irmãos abençoam a nossa. Entre lá, tá bom? No QR Code. Se você quiser também saber mais, entre em contato conosco aqui. Eu passo o contato da minha esposa, ela vai entrar, vai te atender, vai ver se tem no tamanho, vamos ver como é que vai enviar aí para sua cidade, mas vai dar tudo certo, tá bom? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos para a introdução da nossa lição. E na introdução nós temos o seguinte, ó. Sansão, ele nasceu por um desígnio de Deus. Foi um tempo de sofrimento, a gente vê que o povo fazia o que eles achavam na teia, né? O que dava na teia, como diz. Mas eles estavam sofrendo porque os filisteus, um povo vizinho, estava oprimindo eles. Estava cada vez mais fazendo com que eles fossem humilhados. Então, num tempo de humilhação, num tempo difícil, né? Um tempo de pecado, mas um tempo de juízo, nasce nesse período Sansão. Pela vontade de Deus. Tinha Sansão um temperamento irascível e rebelde. Irascível é aquele temperamento que se irrita com facilidade, que demonstra raiva, irritação, vem de ira, né? E nós vamos ver que os pais de Sansão, eles foram zelosos em sua educação, mas o filho tornou-se rebelde. A título de introdução é isso que nós vamos falar, né? Parece-me, a gente já sabe, na verdade, mas você vai reparar muito bem que os pais de Sansão, nós não vemos a Bíblia citando erros dos pais de Sansão, nós não vemos. Mas vemos vários erros de Sansão ao longo de sua trajetória. Agora, em nenhum momento nós vemos a ligação do erro de Sansão com os seus pais. E sobre isso nós vamos falar então agora.
Mas já a princípio eu quero deixar aqui uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. É algo importante para as famílias, para os pais, que diz lá, ó, devemos tomar medidas agora para preparar o caminho para os nossos filhos encontrarem e cumprirem o propósito de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nossos filhos terão de tomar suas próprias decisões. Mas nós podemos ajudar fornecendo-lhes as ferramentas adequadas, mostrando-lhes como orar e estudar a palavra de Deus, ensinando a diferença entre o certo e o errado, sendo modelos da importância de participar das atividades da igreja. Então, irmãos, nós podemos sim já ir preparando o caminho para nossos filhos. Claro, se eles não quiserem trilhar, eles vão assumir ou vão receber em si as consequências. Mas é importante que nós já vamos ensinando eles. Na leitura de quinta-feira, se você leu, né, a leitura diária de quinta-feira da revista, está falando lá, Paulo falando à igreja de Corinto. E ele fala lá que, Paulo falando que ele não quer os bens dos coríntios, mas ele quer os coríntios, a alma deles. E ele diz que nenhum filho entesoura, ou nenhum filho deve entesourar para os pais, mas os pais devem entesourar para os filhos. Então nem o filho é quem provê as coisas ao pai, mas é o pai quem provê, quem guarda, quem ajunta o tesouro para os seus filhos, é quem dá a herança. Então nós como pais temos sim que fazer de tudo possível para fazer os filhos estarem bem, né? Com bem-estar, para que eles estejam bem. E isso nós devemos fazer, os pais devem. E quando falamos no bem-estar dos filhos, não estamos falando somente material, de dar roupa, de dar comida, não. Estamos falando do bem-estar espiritual, para que eles possam se sentir bem na casa do Senhor, adorando ao Senhor, para que eles gostem de adorar ao Senhor. Então você tem providenciado isso na sua casa, você tem feito cultos domésticos, você tem demonstrado que você ama ao Senhor, que você gosta de adorar o Senhor, que gosta de ir à igreja, que gosta de fazer a obra do Senhor. Você tem demonstrado que tem amor pelos seus irmãos e não fala mal deles na sua casa. Não, pelo contrário, você fica feliz, como diz o salmista. Eu alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, e aí faz uma festa. Chegou a hora de ir para a igreja, chegou a hora de adorar a Deus. Amém, irmãos? Então nós já podemos preparando e providenciando todo o necessário para a vida física, né, como roupa, comida, enfim, mas também para a vida espiritual, como amor pela palavra, amor por louvores, né, tudo isso nós já podemos ir providenciando para os nossos filhos. No primeiro tópico, nós temos o seguinte, os pais de Sansão e a situação espiritualmente deplorável em Israel. Juízes 13:1, como nós já lemos, fala que o povo voltou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, mais uma vez, o povo volta a fazer o mal. O povo vivia na prática do pecado e eram raras as famílias que guardavam os mandamentos de Deus, que seguiam, né, corretamente e queriam saber a vontade de Deus. Mas havia um casal fiel a Deus e esse casal recebeu a visita do anjo do Senhor. Então, Manoá, que era o homem, o varão da família, a sua esposa recebe a visita de um anjo, fala para ela que ela era estéril, mas que ela ia conceber, ou seja, algo impossível, um milagre já estava anunciado. E ela foi contar para o seu marido, porque era algo que eles eram íntimos, assim podemos dizer. Existem maridos ou esposas que não contam nada um para o outro, irmãos. Nós somos um só. Precisamos não ter segredos entre o casal. O casal precisa ter a comunicação muito bem. Tudo o que acontece com o marido, contar para a esposa, o que acontece para a esposa, contar para o marido, isso vai aumentando a confiança, vai aumentando a intimidade e vai, irmãos, fazendo do lar um ambiente saudável. Isso é muito importante também. No segundo subtópico, vai falar da mulher agraciada. Mas antes de falar da mulher agraciada, só gostaria de citar Juízes 17:6, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, alguns deles achavam que deviam adorar a Deus na quinta, mas na sexta tinha que adorar o outro Deus. Alguns achavam que não devia adorar a Deus de forma alguma, porque eles não acreditavam. Então, olha só que ponto ficou. Cada um fazia o que achava por bem fazer. Esse é um grave problema. Segundo subtópico, fala da mulher agraciada. E como acabamos de falar, a esposa de Manoá, ela era estéril. Ela não podia gerar. Mas o anjo aparece a ela. O anjo fala a ela que ela vai gerar. Irmãos, Deus, no meio daquela geração, daquele tempo,
Deus escolhe essa mulher, Deus escolhe esse casal, escolhe essa mulher para ser mãe daquele que iria começar a libertar Israel daquele jugo que por 40 anos estava. Olha como é tremendo. Deus, graças ao favor de Deus, né? Deus com o seu favor imensurável, escolhe a esposa de Manoá para que gere um filho. Deus escolhe aquela que é estéril, aquela que é a mais improvável de gerar. Deus escolhe ela e demonstra o seu poder. Olha, não só eu vou tornar você, dar um sonho para você que é ter filhos, mas também eu vou usar o teu filho para ser juiz de Israel. Então, ela geraria um filho que começaria a libertar o povo de Israel do jugo, da opressão dos filisteus. E aí, quando nós falamos de uma estéril gerando filho, e um filho que tinha um propósito, um filho que seria bênção para a nação, nós vamos lembrar de Sara, que era estéril, né, gerou Isaac. Nós vamos lembrar de Rebeca, e Rebeca também era estéril, e gerou Jacó e Esaú. Nós vamos lembrar de Ana, que gerou Samuel. E todos esses homens foram patriarcas, foram homens importantes na história bíblica e que nós aprendemos muito, heróis da fé. E essas mulheres que acabamos de falar, Sara, Rebeca, Ana, tiveram a esterilidade revertida. Ou seja, Deus curou essa esterilidade. Independente da doença que tenha sido, do que tenha atacado elas para que elas ficassem estéreis, Deus sabia a causa, tudo estava no controle de Deus e no momento certo Deus as curou e deu-lhes o sonho de ser mãe. E esses filhos foram usados para cumprir propósitos grandiosos de Deus. Muito bem, então nós vamos já para o terceiro subtópico, que fala de recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações a respeito da criança que nasceu. Então o anjo se apresenta, no sentido de que ele aparece, né, apesar de ele não falar o nome, mas ele fala, olha, você é estéril, você nunca gerou, mas você vai gerar um filho, e você toma cuidado para fazer conforme tudo que eu vou te dizer aqui. Você não toma bebida forte, tá bom? Não coma comida impura, porque o menino que de ti há de nascer, ele será um nazireu de Deus, ele será separado, ele será consagrado ao Senhor, ao seu serviço, à sua obra. Então é um menino especial que você está gerando, né? É algo tremendo, irmãos. Imagine a visão que ela teve quando o anjo chega para ela, quando um homem de Deus chega para ela ali, o anjo do Senhor. Sansão, então, seria nazireu desde o ventre, ou seja, ele seria separado, consagrado para cumprir um propósito do Senhor. E cabia, claro, a Manoá e a sua esposa ensinar quanto a esse propósito, né, que eles eram nazireu. Então, desde pequeno, Sansão não poderia beber vinho, obviamente, não poderia beber vinho, ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, e, claro, durante toda a sua vida, não poderia cortar os seus cabelos e nem tocar em cadáver ou outras coisas que quebrassem o seu voto de nazireu. Então era um voto que Deus já estava colocando um menino no ventre dela já com um voto, com um propósito. E ele deveria ser separado ao serviço do Senhor e cumprir esses requisitos que foram estabelecidos lá em Números no capítulo 6. Você pode ver mais a respeito do nazireado. Esse nazireado, muitas vezes, no passado, as pessoas faziam um voto, às vezes por um tempo, às vezes pela vida toda, como foi Sansão. E a palavra nazireu, como acabamos de dizer, significa separado ou consagrado. Deus queria que Sansão fosse um nazireu e que, seguindo seus elevados padrões, ele fosse um notável exemplo de vida e testemunho para seu povo. Essa era a vontade de Deus. E, obviamente, que os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, eles educaram o filho da melhor forma, ensinando como fazer para se manter puro em meio a uma geração que estava corrompida. Lembrar isso, irmãos. Ele estava sendo que ele era um nazireu consagrado ao serviço do Senhor, mas com muita má influência por perto. Então isso é importante ressaltar. Irmãos, nesse momento nós podemos fazer a primeira dinâmica, porque chegamos ao final do primeiro tópico. Então, se você quiser e puder, faça uma dinâmica, ela é bem simples, já fizemos semelhantes. O professor pode pedir para que os alunos fiquem de pé e leiam um versículo. Todos poderiam, vamos ficar de pé. Nós vamos ler o texto áureo. E aí todos leem juntos. Depois que lê, o professor pode falar para todos.
Os irmãos podem ficar à vontade. Então eles estavam de pé e o professor fala, os irmãos podem ficar à vontade. Né? Mas eu acho interessante combinar com alguém antes, com uma pessoa antes, e falar, olha, quando todo mundo ler o textual e for se sentar, eu vou falar para que todos fiquem à vontade e você continue de pé. Então quando o professor chegou no momento lá, já está combinado, chegou no momento, o professor vai falar, ó, gente, pode ficar à vontade. E aí os irmãos vão se assentar, né? Tem muitos que quando falam fica à vontade já se sentam, outros vão tomar uma água, né? Enfim. E aí eles se sentam, mas o irmão combinado, ou a irmã, fica de pé. Esse que fica de pé vai representar Manoá e sua esposa, o casal separado, porque enquanto todo mundo fazia o que queria, ficou à vontade, sentou, se virou, enfim, havia um casal que se mantinha fiel ao Senhor e Deus o escolheu. Então o professor vai, escolhe esse aluno, fala, vem aqui, e pergunte para o aluno, você tem como, da onde você está, fazer surgir um balão, uma bexiga? Tem como fazer essa bexiga surgir? Tem? Ele vai falar que não. Você não tem, mas eu vou entregar a você uma bexiga, já vou entregar a ela essa bexiga cheia. E aí o professor enche essa bexiga. Mas antes, lá na sua casa, professor, você faça um furo na bexiga, tá bom? Pode ser aqui no cantinho, no fundo dela, tá bom? Um furinho pequeno com uma agulha, para que ela fique sempre vazando um pouquinho, tá? Então o professor vai encher. Vai encher a bexiga, vai ficar e vai falar para o aluno, tá aqui, ó, você não tinha uma bexiga, você não tinha como gerar uma bexiga, mas agora, ó, você tá com ela aí, toma, segura, toma que o filho é teu. E aí vai entregar. Isso aqui já representa um milagre que Deus escolheu aquele que estava de pé, aqueles que estavam na presença do Senhor, que não estavam se contaminando como todo o povo, e Deus concede um sonho à esposa de Manoá. Olha só que tremendo, né? Então essa bexiga vai representar o filho, né? O sonho de gerar da esposa de Manoá. E aí, peça para o aluno ficar segurando. E aí fique segurando. Aí o professor pode continuar a aula por um tempo. E o professor fala para ele, olha, a sua missão é deixar essa bexiga sempre cheia, sempre da medida que ela está. Claro, como a bexiga está com furo, ela vai sempre esvaziando. E o aluno tem que ir repondo. Então peça para o aluno sempre estar repondo. Isso vai representar o contato dos pais com os filhos, para educar os filhos. O contato da mãe, do pai de Sansão com ele, para sempre ensinar, para não permitir com que ele se perdesse, se esvaziasse, deixasse o voto. Não, eles estavam sempre falando, olha meu filho, você não pode esquecer, você é o nazireu de Deus, você foi consagrado a ele, não pode cortar o cabelo, meu filho, não pode tomar bebida forte, não pode tocar num cadáver. Então eles estavam sempre ali, sempre ali. Aí o professor em determinado momento fala, ó, agora nesse momento você vai passar essa bexiga para outra pessoa. E essa outra pessoa vai pegar por um momento, mas depois vai soltar e vamos ver o que acontece. Então chama o aluno à frente, peça para a pessoa que estava com a bexiga antes, para que deixe com esse aluno. Então ele vai primeiro pegar e a bexiga vai se esvaziando, ele não vai encher. E aí o professor fala, ó, se você quiser, você pode soltar essa bexiga. E aí quando ele soltar, a bexiga toma rumos ali, né? E vai embora, e vai cair, vai esvaziar, enfim. Essa dinâmica, né, claro, está representando nesse momento. Se a bexiga representava a vida de Sansão, que estava sendo conduzida pelos pais, os pais o estavam controlando enquanto podiam, fazendo com que ele estivesse sempre cheio do Espírito de Deus, sempre fazendo a vontade do Senhor, mas chegar um momento em que ele quer tomar as suas próprias decisões. Então os pais, né, ainda aconselhando, mas permitem que ele tome suas próprias decisões. E quando Sansão vai tomar as suas decisões, Sansão deixa de ser dominado pelo Espírito e deixa de se dominar, de ter o controle em si, e permite que o pecado passe a dominar a sua vida em muitas ocasiões, permite que a sensualidade e outras coisas passem a dominar a sua vida. E aí, irmãos, ele vai para um lado, vai para o outro, até que ele cai, até que ele, né, se vê vazio, se vê numa dificuldade terrível, justamente por não controlar e não vigiar. É triste, irmãos, mas é o que aconteceu. Então o Senhor escolheu primeiro Manoá e sua esposa para serem pais do que iria começar a resgatar Israel. O Senhor escolheu, assim como o professor escolheu aquele aluno para lhe dar ali aquela bexiga e ficar cuidando dela.
Amém, meus irmãos? Essa é a primeira dinâmica. O professor pode adaptar, pode fazer uma conclusão mais bonita, que tenha a ver com a sua classe, que tenha a ver com um tópico específico, mas essa é uma sugestão de dinâmica que eu creio que vai ser bênção aí para a sua classe. Vamos lá para o segundo tópico, que diz o nascimento de Sansão e a sua formação. Então, nascimento e desenvolvimento de Sansão, conforme a promessa, né, a gente sabe que ele nasceu da mulher estéril, cresceu debaixo da bênção do Senhor, e o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo. A gente vê então um menino crescendo, sendo abençoado e tendo a condução, tendo a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava estimulando Sansão a desempenhar a tarefa que Deus queria que ele fizesse. O Espírito Santo é quem vai nos direcionando, nos levando, nos orientando para fazer a vontade de Deus. Era isso que acontecia já com Sansão desde pequeno. No segundo subtópico, fala da família de Sansão. Então, a gente percebe pelo contexto e pelas palavras que eles tinham uma vida conjugal de confiança um com o outro. Quando apareceu o anjo, ela foi contar para o seu esposo. Depois, o esposo falou, vou orar de novo para que ele apareça. E ele aparece mais uma vez, a esposa vai chamar ele, olha, apareceu o homem lá, vamos lá ver, vamos falar com o anjo do Senhor. E os dois vão junto, os dois veem o anjo subir, eles estavam juntos. Né? A esposa de Manoá compartilhou isso do anjo com seu esposo, né? Com Manoá, a esposa compartilhou com Manoá. Manoá ora pedindo orientação de como criar a criança, o anjo aparece novamente, ele pergunta para o anjo como deveria ser feito. E os dois estavam juntos. Então, por essa história que nós vemos, nós podemos perceber a intimidade, a confiança que esse casal tinha, a cumplicidade um para com o outro. E claro, irmãos, o relacionamento do pai com a mãe tem tudo a ver na formação dos filhos. Isso impacta, interfere na formação dos filhos. A gente vê como que as estatísticas mostram hoje, quando os pais se separam ou quando os pais, mesmo estando na mesma casa, mas estão separados, os filhos tendem a ter muitas dificuldades para diversas coisas, até em ter uma própria família. A dificuldade que eles vão tendo, o temperamento dos filhos mudam, o sofrimento que eles têm. Ô, irmãos, é trágico. É trágico quando uma família se separa ou quando os pais não se dão bem. Os filhos sentem e os filhos sofrem consequências. No lar de Sansão nós vemos amor, vemos comunhão, vemos piedade, vemos eles adorando a Deus, orando ao Senhor. Isso é importantíssimo. A atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão, gera responsabilidade. Então os pais precisam, um com o outro, estar em paz. E isso, demonstrado aos filhos, vai gerar grandes bênçãos a eles. Então esteja bem você com sua esposa, você com seu esposo. Esteja bem. Ame de verdade. Perdoe se necessário, mas esteja bem. E assim, não só você será abençoado, como seu esposo, sua esposa, mas como seu filho e toda a família será abençoada se há perdão, se há amor de verdade. O terceiro subtópico fala da formação de Sansão. Os pais, a gente vê que eles fizeram a parte deles. Num episódio que nós vemos Sansão, perdão, às vezes eu estou trocando, mas me perdoe. A gente vê Sansão querendo tomar uma esposa lá dos filisteus. E nós sabemos que a orientação de Deus era que eles se casassem entre eles e não tomassem, não se colocassem sob um jugo desigual com outras pessoas que adoravam outros deuses. Era para ele adorar ali, escolher uma esposa de entre o povo de Israel. Mas ele quer escolher uma de fora. E os pais o orientam, olha filho, não tem tanta mulher aqui, tanta pessoa que adora a Deus aqui, junto, aqui no meio dos teus irmãos. Por que você vai querer alguma lá do incircunciso filisteu, aqueles que não têm pacto com o Senhor, que não reconhecem o nosso Deus? Mas Sansão teve uma fraqueza de caráter, ele não honrou o voto de Nazireu, desobedeceu a Deus em diversas vezes. E aqui o comentarista, pastor Elianai Cabral, ele diz, há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. E a gente vai entender que a partir de certa idade, irmãos, a responsabilidade diante de Deus, ela é individual. Temos 2 textos para falar sobre isso. Ezequiel 18:20 diz lá, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Por mais que o filho faça coisas erradas, os pais se sentem culpados. Mas tenha certeza, se você ensinou no caminho que deve andar, ele aprendeu, ele guardou no coração, hora ou outra, creia, ele voltará. Mas continue orando, continue amando, sabe? Continue orientando quando possível, porque você vê que os pais de Sansão orientaram o filho, não é bom que faça isso. Mas ele fez. Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos distintos, para mostrar que os filhos têm as suas escolhas. Eles decidem. Os pais vão orientá-los até quando podem, até quando os filhos estiverem sob sua tutela, sob sua guarda, mas depois eles tomam suas próprias decisões. Isso, os pais, muitos pais, né, ficam tristes, e é para ficar mesmo, né, quando os filhos se rebelam dessa forma, mas tenha certeza, se você fez o que deveria ser feito, criou no caminho em que deve andar, fique tranquilo, a culpa dele ter desviado não é sua, mas continue orando para que ele volte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os pais de Sansão não falharam. As deficiências que posteriormente destruíram Sansão estavam no próprio Sansão, no seu próprio caráter. Sansão não fez caso do ensino que seus pais lhes transmitiram da parte de Deus e abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. Está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então ele abre mão da vontade de Deus e quer cumprir a sua própria vontade, o seu próprio eu. Isso é onde começa a rebeldia. É assim que começa, quando a gente decide fazer a nossa própria vontade e ignora o que Deus quer. Quando a gente escolhe uma profissão sem questionar a Deus, quando a gente escolhe fazer uma faculdade sem perguntar para o Senhor, quando a gente escolhe fazer ou ir ou vestir alguma coisa sem perguntar aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos sendo rebeldes e teremos consequências por isso, assim como nossos filhos, se escolherem se rebelar. É um assunto bem delicado, bem difícil, mas nesse momento nós podemos fazer uma dinâmica para exemplificar isso. Porque os pais de Sansão, eles foram orientados pelo Senhor em como criar o filho, explicando a ele que ele era nazireu de Deus, que ele era consagrado ao Senhor, e os pais explicaram isso. Né? Então eles foram orientados e os pais seguiram. Então nesse momento você pode fazer uma dinâmica. Pega uma folha, o professor pega uma folha para você mesmo, professor, e distribua folhas para os alunos. Se você quiser chamar só um aluno para fazer isso, os outros observarem, também dá certo. Ou podem dar uma folha para cada um. E o professor vai dando orientações para eles. Primeira coisa, o professor vai falar. O que o professor vai fazer? Deixa eu explicar aqui. O professor vai fazer um aviãozinho de papel. E conforme o professor faz um passo, fala para ele, gente, façam isso, façam aquilo. Ao final, é para todo mundo formar um avião de papel. Então eu vou começar aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pôr só essa câmera aqui. Nós vamos dobrar esse papel dessa forma. Deixa eu subir minha cadeira aqui, tá descendo. Nós vamos dobrar o papel dessa forma. Então, vou dobrar aqui. Não sei se você faz um avião de jeito diferente, mas o aluno vai precisar seguir as orientações do professor. E o professor não precisa falar que é um avião, não precisa falar, mas fala para ele seguir as orientações. Então, ó, o aluno dobrou aqui. Agora, o que o aluno vai fazer? Vai dobrar de novo aqui. Vai formar uma casinha, né? Então, dobra aqui, vou só firmar aqui a dobradura. Ficou assim. Aí o que vai fazer? Vai dobrar ao meio para trás, ó. Vai dobrar bem na metade. Ensinando a fazer avião. Olha lá. Vai ficar assim, né? E aí o que vai fazer? De um lado, puxa para baixo. E do outro também, puxa para baixo. E aí já formou um avião, né? Na escola a gente fazia assim, alguns dobravam a pontinha aqui, ó, né? E aí ele vai ter um voo diferente. Vou dobrar aqui, pode pedir para os seus alunos. Tá feito o avião, olha lá, ó. Tá feito esse tipo de avião aqui. Assim que os alunos fizerem, ou um aluno só, enfim, o professor vai escolher,
professor vai falar, seguiu as orientações? Seguiu certinho as orientações. Todo mundo fez o que foi pedido. Tem um avião em suas mãos. E agora vocês vão fazer o seguinte, eu quero que todos vocês acertem esse avião. E aí o professor determina um lugar. Ó, naquele lugar ali, naquele lugar, tá bom? E aí eles vão tentar, todos juntos ao mesmo tempo, ou se foi só um aluno, ele vai tentar. E ele vai jogar esse avião. Ó, e se eu apontei para lá, mas o meu avião não foi. Ele foi se desviando. Não foi para o lugar onde eu desejei e ainda caiu. O que vai representar isso, irmãos? Isso representa que os pais de Sansão seguiram as orientações do Senhor, conduzindo ele, fazendo com que ele seguisse, fosse um nazireu. Fizeram de uma forma, fizeram de outra, conforme Deus os orientou. Mas chega um momento que mesmo os pais impulsionando ele para a direção certa, conduzindo, aconselhando, ele segue seu próprio rumo e vai pousar em outro lugar. Por mais que você tenha seguido as orientações, por mais que você tenha direcionado, chega um momento em que ele toma a sua própria direção. E tem as consequências, o avião está ali caído, né? Tem as suas consequências. Isso é o que representa nessa história. Os pais de Sansão orientaram Sansão, mas ele tomou as suas próprias escolhas e teve em si as suas consequências. A culpa é nossa porque não seguiu a orientação de fazer o avião certo? Não, fizemos o avião certo. Mas o que aconteceu é que ele chega a um determinado momento em que ele vai tomar seu rumo. Assim acontece com nossos filhos. Por mais que a gente direcione, siga as orientações do Senhor, pode ser que em algum momento ele vai tomar o seu próprio rumo. E claro que vai. E nem sempre o rumo é aquele que o pai indicou. É aquele que o pai mirou para o filho, porque ele tem as suas próprias conclusões, as suas próprias decisões, e aí ele vai tomar as decisões, e ele vai decidir se vai lembrar dos conselhos dos pais ou se vai fazer de acordo com a sua própria vontade. Amém, meus irmãos? O professor pode concluir citando a sinopse 2. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. Glória a Deus. Vamos lá. No terceiro tópico, nós vamos falar da fraqueza de caráter de Sansão. Onde Sansão não teve firmeza no seu caráter para seguir o que lhe foi ensinado. Sansão subestimou o poder do inimigo. Nós vemos Sansão, se você ler Juízes 13, 14, 15, 16, você vai ver quantas vitórias Sansão teve. Foram vitórias magníficas. Sansão foi cercado por mais de 1000 soldados armados, mas ele matou com uma queixada de jumento, com a mandíbula do jumento, né? A parte que fica ali os dentes. E só para pôr uma curiosidade, se ele não podia tocar num cadáver, da onde ele pegou essa queixada de jumento? Né? Olha só, ele também encontra um leão e rasga, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. E depois que ele faz isso, imagina, irmãos, rasgar um leão, rasgar o leão, veio sobre ele, ele rasgou o leão. Ele está lá em Juízes 14, o 5 e o 6. Né? O Espírito do Senhor se apossou dele, que fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. É isso que Sansão fez com o leão. Depois também Sansão vê esse mesmo leão que tinha mel dentro dele, e Sansão pega o mel que estava nele, mas aquele já era um cadáver, né? Enfim, Sansão, ele fez várias proezas, mas tudo pelo Espírito Santo. Ele teve várias vitórias, mas todas essas vitórias foi porque o Espírito do Senhor se apossava dele, estava com ele. Então ele se acostuma com a vitória, mas não reconhece de onde vem a sua força, de onde vem essas vitórias. Sansão subestima o inimigo e as circunstâncias e acaba ignorando o Espírito Santo, a orientação de seus pais. Isso acontece também com muitas pessoas. Muitos subestimam as circunstâncias, o inimigo, e acabam brincando com isso. Pedro nos aconselha, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando, está à espreita, um deslize, e ele quer nos abocanhar. Então tomemos muito cuidado, sabe? Não, às vezes, muitas pessoas, muitos de nós, estamos acostumados com as bênçãos que Deus nos dá, e passamos a reclamar. Isso é um grave problema, né? Estamos abrindo brecha para o inimigo quando murmuramos. Mas também nós estamos acostumados
com Deus sempre nos protegendo, sempre nos guiando, e às vezes deixamos de orar, irmãos. Às vezes deixamos de vigiar. E aí a consequência é trágica. Então não deixemos de orar, porque sem Deus nós não somos nada. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então não dá para viver sem a oração. Não dá para viver sem aprender a palavra. Não dá, irmãos, não dá. Não faça como Sansão, ignorando todos esses fatos de que Deus é quem lhe dava força. E ele, acostumado com a vitória, ele achou que todas as vezes que ele precisasse, ele iria conseguir, sem depender de Deus. No segundo subtópico, fala da presunção de Sansão. Presunção é aquela confiança exagerada em si mesmo, né? É uma pretensão de si mesmo. Eu gostaria de ler também Tiago 1, 14 e 15 nesse momento, porque é importante. Ó, diz lá, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio eu, sua própria vontade. Depois, havendo essa vontade, esse desejo concebido, vai dar luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, vai gerar morte. Então tudo começa com uma pequena vontade. Sansão não percebeu que ele tinha um inimigo terrível, que era o seu próprio eu, a sua própria vontade, o seu ego. Ele não percebeu isso. Ele levou, né, a subestimar a presença de Deus em sua vida. Ele achava que ele era o importante, o grande, o forte era ele. Suas forças, a gente sabe que vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, é o que diz o comentarista. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar prazer, ociosidade, luxúria. A gente vai ver em sua história que ao final ele clama ao Senhor. Ao final ele se arrepende, ele clama ao Senhor pedindo pela última vez que o Senhor o usasse, né? Então nós vemos sim em momento de arrependimento na vida de Sansão, mas vemos também esses momentos em que ele permite ser controlado pelos prazeres da vida, pelas paixões da vida, infelizmente. Então é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a mão de Deus agindo, a mão de Deus sustentando. Tem muita gente que acha, eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz. Esquece, irmãos, que é Deus quem dá, é Deus quem permite, é Deus quem faz. E que o Senhor nos livre dessa prepotência, dessa presunção. Quando Sansão passou a confiar mais em sua própria força do que na força do Senhor, ele começou de fato a fazer concessões ao inimigo sem perceber. Quando a gente começa a se achar o grande, irmãos, nós estamos deixando Deus de lado, não estamos sendo humildes e estamos dando brecha para o inimigo, né? A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz lá, o orgulho pode fazer com que tomemos para nós mesmos o crédito pelas obras que só conseguimos fazer por causa da força que recebemos de Deus. Então, irmãos, tudo que fazemos, se fazemos, deve ser para a glória de Deus, mas é claro, só fazemos por causa do favor que Ele nos deu. Reconheça isso. Se você está ministrando uma aula é porque Ele te permitiu e Ele te deu força e está capacitando você. Não se ache o maior nem o grande por qualquer coisa que você fizer. Sabe, evite falar eu fiz, eu fui, evite falar isso. Mas sempre agradeça, fala pela misericórdia de Deus. Nós fizemos, pela misericórdia de Deus, isso, porque é pela misericórdia, pela graça do Senhor que nós estamos vivos. O terceiro subtópico fala de manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. A Bíblia descreve, o professor pode ler, como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele brincava, né? Enquanto as suas esposas, né, todas elas com interesses, né, interesses às vezes até financeiro, porque queriam receber dinheiro dos filisteus para entregar a ele. E aí Sansão vai brincando, né? Além de se deitar com uma prostituta, além de se procurar esposas contrária à vontade do Senhor, que o Senhor tinha estabelecido, ele ainda brinca, ele fala, minha força está aqui, minha força está ali, minha força está ali, vai brincando e vai se permitindo ser seduzido, né? Quem brinca com as coisas espirituais, brinca também com o pecado, né? Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, entrou a ela, prostituiu, foi errado, porque começou tudo pequeno. O pastor Aguinaldo Betti sempre fala nas suas aulas que o pecado começa pequenininho. O pecado de Sansão não foi lá com Dalila, que é onde nós conhecemos, os filmes falam. Não, irmãos, o pecado dele começou lá atrás, em querer uma esposa, em olhar ou desejar uma esposa que não era da sua terra, do seu povo, da sua fé. Começar com um jugo desigual, começa lá atrás, com esse desejo errado. Começa pequenininho.
ele ainda afronta o conselho dos pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Quando os pais falam, por que você vai escolher lá fora? Tem mulher aqui no nosso país que adora a Deus. Ele fala, eu vou escolher aquela porque é ela que eu quero, é ela que me agrada. Então ele se deixa dominar pelas paixões, irmãos, da carne, sabe? Essas paixões passageiras. Infelizmente, alguns hoje fazem as mesmas escolhas de Sansão. Você vê aí no slide, você pode ver que tem aí um vidro de remédio, né? De veneno. E certa vez nós vimos uma imagem, até comentamos com os irmãos. Numa imagem tinha uma pessoa, né, olhando para um frasco pequenininho de veneno e um frasco maior. E às vezes nós olhamos assim e falamos, a mentirinha é um pecadinho. Mas já o adultério é um baita de um pecado. Irmãos, os dois são venenos, tá? Os dois são pecados e os dois conduzem à morte. Se você tomar um golinho do veneno, você vai morrer. Se você tomar todo o veneno, você vai morrer da mesma forma. Então, pecado é sempre pecado e sempre desagrada a Deus e tem consequências. Todo pecado desagrada ao Senhor. E desagradar ao Senhor é aquilo que nós não queremos fazer, porque é Ele que nós amamos e Ele nos amou primeiro. Por que desagradar aquele que dá tudo para nós? Aquele que dá até nos a salvação, que envia o seu Espírito Santo, que não nos abandona. Meu irmão, não tem por que desagradá-lo. Então, deixe as mentirinhas, as maledicências e qualquer outro pecado que te faça separar desse amor, né? Tomemos cuidado quanto a isso. Os pais devem educar os filhos no caminho do Senhor, como Provérbios 22:6 diz. Instrui o menino no caminho que deve andar. Não é para instruir o caminho, falar, meu filho, o caminho bom é aquele lá. Não, você está dentro no caminho, junto no caminho. O pai está junto com seu filho na escola bíblica, ensinando, filho, é aqui o caminho. Ó. Papai está junto, porque esse é o melhor caminho. Então, instruir o menino no caminho. Não apontar um caminho, mas estar com ele no caminho, ensinando. As escolhas dos filhos serão de inteira responsabilidade dele, mas os pais fizeram o máximo possível para influenciá-lo para um melhor caminho. Faça o máximo possível. Eclesiastes 11:9 fala a questão dessa responsabilidade. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas que você fizer, Deus vai trazer juízo. Eu vou deixar 3 citações aqui da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal que diz o seguinte. Sansão foi enganado porque quis acreditar nas mentiras de Dalila. Embora pudesse estrangular um leão, Sansão não foi capaz de apagar o seu desejo ardente e não conseguiu ver Dalila como ela realmente era. Sansão tinha uma força, né, incrível dada pelo Espírito Santo. Mas ele, Sansão, achando que ele era forte demais, achando que ele quem tinha destroçado o leão, mas você vê que ele não conseguia controlar o seu próprio eu, não conseguia sequer dominar o seu eu. Não permita que ninguém, não importa quão atraente, persuasivo ou persistente a pessoa possa ser, não permita que ninguém induza você a agir mal, nem o seu próprio eu. Podemos decidir ficar perto de Deus ou seguir nosso próprio caminho, mas há consequências para a nossa escolha. Sansão não escolheu ser capturado, mas escolheu ficar com Dalila. Não estava escolhendo lá ir lá e ficar cego e ser entregue para a zombaria, não. Ele escolheu ficar com Dalila. E não pôde escapar das consequências, porque ficar com a Dalila traria consequências. Tem gente que olha assim, mas eu não escolhi isso. Claro, irmão, você não escolhe as consequências dos seus atos, você escolhe o ato. Mas a consequência vem à tona, né? Não tem jeito de escapar dessas consequências. Nesse momento nós podemos fazer a terceira dinâmica. Essa terceira dinâmica, irmãos, ela vai... o professor pode, no nosso material, imprimir a última página. Essa página aqui, ó, que nós estamos mostrando, tem várias palavras sim e tem algumas perguntas, tá bom? Você pode ver aí algumas perguntas para a Sansão. O professor vai recortar esse sim, né? Ele vai ficar desse jeito, ó. Olha lá, ó, tem vários aqui, ó. Sim, né? E vai colocar dentro de um copo. E o professor pode escolher um aluno para fazer as perguntas, ou mesmo o professor pode fazer essas perguntas para toda a classe. E o professor vai falar, gente, ó, eu vou fazer perguntas e vocês vão responder que sim e que não, tá bom? Como se vocês fossem os pais de Sansão, ensinando Sansão. E chama um aluno
que vai ver o que tem dentro do coração de Sansão. Então, dê esse copo para o aluno. E toda vez que o professor fizer uma pergunta, o aluno vai pegar um papelzinho daqui de dentro e vai responder conforme o que está escrito. O aluno não sabe o que tem aqui dentro, mas vai descobrindo. Então, a primeira pergunta, o professor pergunta para todo mundo. Se você quiser responder aqui no comentário, responde também. Ó. Você deve se casar com uma mulher estrangeira, Sansão? O que os alunos vão responder? Não, não deve. Não deve. Né? Não deve se casar, não. Então, os pais também falaram isso. Você não deve, meu filho. Mas aí o professor fala, e o que Sansão tem lá no seu coração? Deve se casar com uma mulher estrangeira? O que ele tem? Peça para o aluno ler e mostrar para a classe. Deve, no coração dele ele devia. Ele queria. E aí a segunda pergunta, Sansão, você deve beber vinho ou bebida forte? O que os alunos vão falar? Não, ele não deve, ele é nazireu consagrado ao Senhor. O Senhor falou para ele não deve beber. E é como se fossem os pais aconselhando. Mas o que tem no coração de Sansão? Eu devo beber sim. Você deve cortar o cabelo? Todo mundo vai falar que não. Mas no coração de Sansão, tá sim. Você deve se envolver com uma prostituta? Não, mas no coração de Sansão, tem sim. Você deve tocar em cadáveres, Sansão? Todo mundo vai falar não, aconselhando ele a não, mas olha o que tem no coração dele. Sim. Você deve brincar com o pecado, Sansão? Todo mundo vai falar que não, mas no seu coração está um sim. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que por mais que os pais incentivem o filho a tomar uma decisão ou mostre a ele o caminho certo, como foram os pais de Sansão, como foi Manoá e sua esposa, ensinando a Sansão e fazendo ele ser instruído de acordo com a vontade do Senhor, mas na hora da decisão, Sansão põe para fora aquilo que está dentro de si, a sua vontade, a sua concupiscência, o que estava nele. Ele não seguiu os conselhos, mas ele seguiu sua própria vontade. Tem um ditado aí fora, né, que diz assim, quem não ouve conselhos, ouve coitado. Né? E é bem isso que aconteceu com Sansão. Ele não ouviu o conselho dos pais, nem do Senhor. E aí ele ouviu no final, a gente olha para a história dele e fala, coitado. Né? As consequências. Né? Então que nós tomemos cuidado. O professor pode encerrar essa dinâmica dizendo assim, as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. A criação eram os alunos, estavam representando a criação de Sansão. Bem correto, com vários conselhos certos. Mas dentro dele, o caráter dele estava com vontade de brincar com o pecado. Amém, meus irmãos? Nós vamos para a conclusão que diz lá. Muitas vezes os pais são zelosos. Mas infelizmente alguns passam a ser rebeldes. Os filhos passam a ser rebeldes contra o Senhor e contra os próprios pais. Os pais são cuidadosos na educação, mas acontece de alguns se rebelarem. Os pais devem continuar a ser faróis que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão. Então o pai deve ser um farol. O pai não deve abrir mão de seus filhos, deve continuar educando, aconselhando, mostrando o verdadeiro caminho, né? Mostrando na prática, amando de verdade o seu filho, orando sempre para que eles voltem ao caminho do Senhor. Eu vou deixar aqui duas citações. Uma é da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal e outra é do Novo Comentário Bíblico, que diz assim, embora Sansão frequentemente fizesse péssimos juízos e pecasse terrivelmente, ele realizou muitas coisas boas quando decidiu ser um homem consagrado a Deus. Dessa maneira, ele era como a nação de Israel. Enquanto os israelitas permanecessem consagrados a Deus, a nação prosperava. Mas quando eles ignoravam a Deus, caíam em terrível pecado. Não preciso nem explicar, né, irmãos? Sansão é um lembrete sério de que uma grande habilidade não é a mesma coisa que uma grande fé. Como Paulo demonstrou, uma pessoa pode falar várias línguas, mas ainda assim ter uma vida vazia de amor. Sansão tinha força. Isso não quer dizer que ele tinha a aprovação do Senhor, não é isso? Não é porque pessoas têm dons e talentos que ele está sendo aprovado pelo Senhor naquilo que ele faz. Então Sansão, por mais que tinha uma força incrível, descomunal, que era dada pelo Senhor, mas isso não representou que ele era alguém que não pecava, que não tinha o direito de escolher. Não, ele escolheu e escolheu mal e sofreu as consequências. Amém, meus irmãos? Eu só quero lembrar aos irmãos que querem nos apoiar, querem apoiar o nosso canal.
Os irmãos podem clicar aqui no Seja Membro. E se você clicar no Seja Membro, você vai poder ter acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores. Tá? A partir da semana que vem nós vamos estar orando pelos apoiadores, citando o nome de cada um aqui, agradecendo a Deus por sua vida, você que está apoiando. E nós liberamos esse slide em PowerPoint. Você que quer o PowerPoint para editar, para mudar alguma coisa, aumentar, diminuir, nós liberamos aqui para quem está nos apoiando. Custa R$ 7,99 por mês aos irmãos que querem contribuir para o nosso canal, no nosso ministério, nos ajudar nessa obra. Se você quer contribuir, clique aqui no Seja Membro e em forma de gratidão nós liberamos o slide em PowerPoint. Em PDF já é gratuito, o material é gratuito, mas em forma de gratidão nós estamos liberando esse extra para os irmãos e também faremos uma live uma vez por mês. Já está decidido que vai ser na última segunda-feira de cada mês, uma live com um tema específico, com cursos, tá bom? Cada mês vai ter algo diferente aí para os irmãos que estão abençoando o nosso ministério. Desde já eu quero agradecer a você por ter ficado aqui até aqui, que Deus continue abençoando a sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima.